Há manifestações de ouvintes dizendo, agora a culpa é da polícia. Não, a culpa não é da polícia, a culpa é de alguns maus policiais. Nós temos que fazer essa divisão. Lembraram aí da morte de uma policial militar na favela Paraisópolis, Sargento Ruas mais recentemente. Tudo isso é verdade, agora não justifica o que aconteceu a pretexto de perseguir dois motoqueiros que fugiam da polícia e quando chegaram à favela toparam com aquele pancadão. No mínimo 3.000 pessoas ali estavam, era uma multidão para agir daquela maneira. Então, maus policiais que precisam ser coibidos. O próprio governador de São Paulo, João Dória Júnior, que num primeiro momento exaltou a ação da polícia, que está presente, que está atuante, que está atrás da bandidagem, mas depois, ao ver imagens, essas que o Rafael citou, voltou não atrás, mas acrescentou que vai ser rigorosamente apurado tudo o que houve lá e os excessos serão coibidos. Era o mínimo que o governador poderia anunciar. E o Ministério Público de São Paulo vai propor mudanças no protocolo policial para ações em meio a aglomerações, como o caso dos pancadões. O Procurador-Geral de Justiça, que é uma pessoa equilibrada, né, o Jean Paulo Ismânio, pretende propor alternativas para que não se repita o que aconteceu em Paraisópolis no último fim de semana. Nós vamos avaliar, né, os protocolos, nós vamos avaliar as condutas, para que a gente possa sugerir, propor, né, o melhor caminho para que a violência não tenha escalada. Para o promotor, a morte desses 9 jovens, que não tinham nada a ver com a perseguição policial, é uma prova de que faltou uma boa condução ali, né? Faltou um direcionamento correto. Mas ele evita atribuir culpa aos PMs flagrados em imagens agredindo pessoas antes de concluir as perícias. As imagens precisam de apuração, nós não compactuamos com nenhuma violência, a violência precisa ser abolida, mas nós só podemos fazer afirmações a partir das investigações e da apuração correta que deve ser feita. O corregedor Benedito Mariano é sempre visto, né, de esguelha pelos policiais. Ele tem uma atuação crítica, não é de hoje, né? Ele analisa as imagens para punir possíveis abusos. A Corregedoria já está avaliando esses vídeos. Evidentemente que os vídeos mostram excesso policial. O que vai ser avaliado é se foi nesta ocorrência ou em outra ocorrência. Bom, quanto à causa da morte, né? A perita criminal aposentada Maria do Rosário Serafim diz que não há dúvida de que houve pisoteamento. Num caso onde há correria, pessoas caem, pessoas são pisoteadas, pode acontecer tudo isso que consta no laudo. O porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, Emerson Macera, diz que todas as evidências estão sendo analisadas. Nós recolhemos no local pelo menos uma munição de calibre 380 e uma de 9 milímetros, que nós supomos estavam com esses bandidos, com esses criminosos. Eles ingressaram ali no fluxo atirando contra a polícia militar, aí começou a correria. A polícia utilizou então, a partir desse momento, munições químicas. Olha, o que nós temos criticado, companheiros, Pedro, Rafael, Cláudio Humberto e Thaís Herédia, na atuação dos policiais no Rio de Janeiro, com tantas balas perdidas? É exatamente isso. Eles não enxergam além dos bandidos à sua frente. Ignoram que ali há pessoas inocentes que podem ser atingidas. E foi exatamente isso que acabou acontecendo na favela Paraisópolis. A ação da polícia, até um determinado ponto, visava esses 2 assaltantes. Agora, a partir do momento em que chegam à favela e topam com um pancadão, aí já mudou de figura. Eles correram o risco mesmo de produzir essas mortes até prova em contrário de inocentes. Mas Paulo, eles são agentes da lei, né? A questão é que o que muita gente fala é como se esperasse que a polícia batesse em retirada.
saísse correndo, né, depois de ter sido atacada a tiros por bandidos. Mas será que não é o correto? Agora, eu não ouço também, assim, ninguém falar, ninguém criticar, tanto no caso do Rio de Janeiro, dos casos todos do Rio de Janeiro, quanto de Paraisópolis, né? Por exemplo, os traficantes que usam a população como reféns, como escudos humanos, covardes que são, bandidos que são. Essa que é a questão. Agora, assim, à noite, na madrugada, naquela confusão, com tiro, sendo ouvido tiros debaixo, portanto, temendo tomar um tiro pelas costas a qualquer momento, eu fico me colocando na posição dos dois lados, né? Tanto daquelas pessoas que desesperadas correm sem saber exatamente do que, e correndo e portanto, tropeçando, ainda encontrando pela frente policiais que lhes dão pancada, pessoas sendo pisoteadas. Imagina o horror dessa situação. Mas também, de outro lado, imagina o horror da situação de policiais militares, rapazes de 20, 22 anos, gente nova, certamente a maioria de pessoas jovens, pessoas que nasceram e cresceram em comunidades muito parecidas com aquela, que não tem nenhum interesse, nenhum compromisso, nenhuma intenção de sair matando pessoas porque elas são pobres. Fica aí a classe média, a classe abastada, a classe rica, né, criticando a ação da polícia para tentar espiar as suas próprias culpas em relação às desigualdades sociais e falando como se os policiais estivessem imbuídos do propósito de matar pobres, matar negros, né? Porque afinal de contas, visto essa discussão aqui em São Paulo, assim, não, Cláudio. Agora assim, ninguém está dispensando. Ninguém está dispensando, né? Não é nem dispensar, ninguém admite que isso não seja apurado com absoluto rigor. Mas essa coisa de cristianizar, essa coisa de condenar a polícia de cara, eu de fato me recuso a fazer isso. Aqui em São Paulo não há essa discussão, não vejo esse maniqueísmo de tentar estabelecer culpa para A ou para B. O que é uma boa discussão e fundamental discussão sobre o protocolo da Polícia Militar. Do bandido não se espera absolutamente nada a não ser o pior. Da Polícia Militar se espera o protocolo correto. E a discussão que há em São Paulo é: a polícia utilizou o protocolo correto ao supostamente ser atingida por 2 bandidos numa moto e continuar acelerando em direção a um grupo com 5.000 pessoas? Esse foi o protocolo correto por parte da Polícia Militar? Essa é a pergunta que tem sido feita aqui em São Paulo. Me parece que o promotor Jean Paulo Ismânio coloca as coisas nos devidos lugares, né, Rafael? Exatamente. Eu acho que a atuação do Ministério Público vai ser muito importante. Então, o próprio governador, eu gostaria de ressaltar isso. Num primeiro momento, ele elogiou a presença da polícia combatendo o crime nas ruas de São Paulo. Num segundo momento, vendo imagens, ele disse que iria apurar tudo o que aconteceu e que os erros não seriam tolerados. Mas esse momento é muito difícil, né? Para o promotor agora é fácil falar, para o policial que estava lá no dia, e aí eu tô acreditando na versão da polícia de que isso não está provado ainda, mas está sendo investigado, que eles foram recebidos a bala por 2 marginais em cima de uma motocicleta. É muito difícil você estabelecer o limite, né? Porque o pancadão ele não acontece num lugar aberto que você consegue ver tudo. São vielas, né? São ruas em que as pessoas vão se concentrando e a festa clandestina acontece no meio da favela. Então é muito difícil você definir se a polícia a polícia estava revidando uma provocação injusta para prender bandidos, né? Sim, mas na hora que você entra no meio de uma multidão, você precisa estar preparado para isso. Mas não é uma multidão visível assim, Zé Paulo. Essa multidão está espalhada como não é visível, Pedro? Com 3.000 pessoas não é visível. Mas eles estão em ruas, eles estão em diversas ruas. Os policiais militares pertencem ao 1º batalhão, né? Eles sabem o que acontece. 16º, né? 16º batalhão. Eles sabem o que acontece ali durante a madrugada. madrugada. Então eles sabem, Rafael, mas eles assim, sabem que eles estavam em Paraisópolis, lugar onde a polícia de São Paulo não entra. Na imagem que a gente viu, a última imagem divulgada, né, que mostra o carro da polícia até atirando uma bomba, naquela imagem ali a rua não está extremamente lotada. Parece uma rua normal, com circulação de pessoas, tem alguns carros parados, né? Ali. Então, já tinham fugido. Eu não sei, essa é a pergunta que eu estou fazendo, né? Será que o policial tinha dimensão de que ao atirar uma bomba isso poderia provocar o tumulto de todo o entorno ali? Não é uma situação, Zé Paulo, em que há um descampado em que ele vê toda a multidão, né? Essa que é a minha dúvida.
se isso vai ficar provado na investigação. Espero que a investigação avance para esse lado. Aliás, os policiais estão sendo investigados em 2 frentes. Uma no inquérito policial militar e uma no inquérito civil, né? Ao contrário do cidadão comum, quando comete um crime só é investigado uma vez, o policial está sendo investigado nas 2 frentes. É uma questão, eu acho que o Rafael está certo, é uma questão a ser discutida. Eu tendo a acreditar que em alguns casos a polícia tende a agir, né? Mesmo havendo uma multidão. Não, claro. Mais do que isso, a polícia é chamada a agir frequentemente. A polícia de São Paulo seria inclusive incoerente da nossa parte aqui, porque nós, até por estarmos ao lado aqui de Paraisópolis, fazemos reportagens há quanto tempo? Eu deixei de ser chefe de reportagem aqui há 10 anos. E naquela época a gente já fazia reportagens sobre reclamação de morador, inclusive da própria favela, incomodado com o som e com o barulho, além de tráfico de drogas, de sexo no meio da rua, provocado pelos bailes funk. Essa bomba caiu na mão da Polícia Militar de São Paulo, porque todo mundo se recusou a resolvê-la. Aliás, ontem à tarde, no Multicidade, o quadro que eu apresento aqui à tarde, eu cobrei a Prefeitura de São Paulo, que até agora não deu um pio. Onde está a Prefeitura de São Paulo para dizer o que está fazendo em Paraisópolis, que tipo de ajuda ela dá para a população local ali se livrar daquilo que está acontecendo, que tipo de oferta ela faz aos jovens daquela região para que eles tenham alguma espécie de entretenimento, já que eles não têm dinheiro para pagar outra coisa? Por que o programa de reurbanização de Paraisópolis parou desde a gestão Gilberto Kassab? A Prefeitura de São Paulo simplesmente lava as mãos. Por que a Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país, não funciona durante a madrugada? Eu contei aqui, semana passada, eu estava estacionando o carro na porta da minha casa, um caso sem relevância nenhuma, né? Estou estacionando o carro na porta da minha casa, tem lá corretores de imóveis pregando aquele negócio no poste, sabe? WhatsApp, lançamento, não sei o quê. Eu cheguei pro cara e falei, amigo, você sabe que isso é proibido, né? O cara, não, sei, mas é um só. É um só. Se a prefeitura tivesse um telefone, eu podia muito bem ligar para a prefeitura ali e falar assim, ó, então aí coalharam. Tem no dia 156. seguinte, Zé Paulo. Então, você só que esqueceu do 156? Não é o telefone para tudo que não resolve só quase que não nada. funciona instantaneamente. A prefeitura de São Paulo, a maior do Brasil, não tem um atendimento 24 horas do programa de silêncio urbano. Você não consegue reclamar, eles aparecem 20 dias depois para verificar se o local reclamado ainda está emitindo barulho inadequado. Então, tudo cai no colo da Polícia Militar, porque é o único telefone para o qual o cidadão pode ligar à noite, de madrugada, e que te atendem. O que não dá o direito de a Polícia Militar ter um comportamento que seja excessivo em relação ao protocolo. É isso aí, Rafael. Uma coisa é uma coisa, É outra isso coisa é aí. outra coisa. Então, nós não podemos também banalizar as mortes. São 9 mortes, aparentemente, de inocentes. Até a prova em contrário, os adolescentes de que 14 morreram eram anos, inocentes. Estavam lá para se divertir. Encontraram a morte. Também não podemos tolerar isso. Oi, Thaís. Eu vou voltar com você, Rafael. Quando você começa falando que do bandido espera-se tudo de ruim, da polícia espera-se tudo de bom, eu acho que a gente tem que sempre partir a análise disso, né? Quer dizer, por mais que possa ter sido uma situação de estresse, de surpresa e tal, mesmo assim, houve abuso. Né? E, ao mesmo tempo, também concordo com o Zé Paulo, que diz, a gente não pode culpar a polícia como um todo. Você teve ali policiais que agiram erroneamente, que abusaram da autoridade, foram violentos demais e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, como são 9 mortes de jovens e que aparentemente estavam ali se divertindo, tinha um que estava comemorando o aniversário, que nem da comunidade era, a gente não pode desprezar isso e tratar como se fosse um efeito colateral de uma ação que demandava uma atitude mais eloquente. Eu fico com o Rafael nesse ponto, que da polícia, o dia que a gente parar de esperar da polícia o melhor, a racionalidade, o preparo, aí nós vamos ter um problema grande. Eu só queria colocar aqui, viu, Zé Paulo, Rafael, Cláudio e Thaís, pra gente separar algumas coisas, né? Por exemplo, esses vídeos que estão aparecendo aí de policiais batendo, esse aí de Paraisópolis, né, que foi de outubro, que o policial tá com uma espécie de uma vara, né, um pedaço de pau assim na mão e vai batendo, tem até um deficiente ali. Isso tudo, é claro que a polícia já está agindo para reprimir, parece que esse policial até já foi afastado das ruas. O excesso que cometeu em outras imagens divulgadas atribuídas ao fim de semana, de policial dando chute no cidadão caído já ali, isso tudo é passível aí de punição, acho que não há discussão. A discussão boa é essa discussão levantada pelo Rafael, o momento em que a polícia tende a agir ou não. Acho precipitado condenar a polícia nesse episódio de Paraisópolis. Se a polícia agiu para enfrentar criminosos que atiraram contra um de seus integrantes e depois houve uma confusão generalizada e sem o intuito de acurralar
de levar essas pessoas para a viela, não acho possível, não acho caminho jurídico viável para a punição desses policiais, né? Acho que eles agiram a injusta provocação no combate à lei. Se não agem também, estão prevaricando, né? Precisam agir nesse caso. E aí você tem o desfecho com 9 mortes, lamentável, mas era uma região clandestina, era um baile clandestino, não tinha área de escape, então isso tudo tem que ser levado em conta, né? Não dá pra gente condenar os policiais para todo tipo de provocação injusta que eles recebem. E nesse caso ainda está sendo apurado e nós vamos ter o desfecho. Possivelmente novas imagens vão surgir, porque outros celulares podem ter gravado ações aí que vão nos levar a esse convencimento. Se a polícia encurralou essa multidão para vielas, sabendo onde estavam essas vielas, provocando ali essas mortes, ou se a polícia apenas iniciou uma perseguição, quando viu que a confusão estava generalizada, recuou, e aí as mortes aconteceram por um desdobramento ali do pânico das pessoas dentro da favela, né?